bloco de 40 quilos está suspenso por dois fios, como mostra a figura. Determine as trações em cada fio. Considerar aqui a aceleração da gravidade padrão, igual a 10 metros por segundo quadrado. Por isso que eu gosto de questão que tem figura, né? Porque não precisa desenhar, dá pra desenhar em cima. Já facilita bastante aqui minha vida. Olha só. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Seguinte, é uma questão de equilíbrio. Vou mostrar aqui, vou comentar por cima de uma das formas de se resolver. Uma forma que muita gente opta por fazer, tá? Às vezes até por falta de conhecimento, assim, de saber que existem outras maneiras, beleza? Porque muita gente por aí, muitos professores só foca nesse tipo de resolução, que seria o seguinte: colocar as forças, no caso vamos chamar aqui de T1, aí vai ter uma outra tração aqui T2 e o peso do... essa tração aqui, né, a tração desse fio é justamente o peso do bloco, já que já está numa situação de equilíbrio. Então aqui seria o peso. Aí qual seria esse caminho que daria bastante trabalho? Decompor. No caso, colocar as componentes verticais aqui de T1 e T2. No caso, T1Y, T2Y. Componente horizontal T1x e outra componente horizontal T2x e sair igualando e resolver as equações, tá? Não vai ser isso que eu vou fazer, até porque dá muito trabalho. Vou mostrar aqui um jeito bem mais, digamos assim, até mais inteligente de se resolver, tá? Ó, vamos lá. Esse peso aqui, ele vale 400 newtons. Quarenta vezes 10, né? Já que está falando uma situação de equilíbrio. Vamos lembrar aí o Teorema de Lame. Esse Teorema de Lame ele já foi comentado, tá? Tem no PDF, também tem aula. Que é o seguinte: isso vem também de encontro com uma propriedade de vetores, que é o seguinte: a gente está falando de um equilíbrio, certo? Um equilíbrio, nesse caso é um equilíbrio estático, a soma vetorial das forças vai dar um vetor nulo, né? O módulo das forças, o módulo da resultante vai dar zero. No caso, a soma vetorial das forças vai dar um vetor nulo. Isso significa que se eu fosse montar esses vetores, enfileirar eles dariam um polígono fechado. Ficaria mais ou menos assim: T2, o peso vertical e aqui T1. Tá certo? Um polígono fechado, já que a soma vetorial deles dá um vetor nulo. Beleza? Eu tô falando em relação a esse ponto aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui, o Teorema de Lame é uma consequência direta disso aqui, tá? Ó, vamos aqui. Teorema de Lame, que basicamente é uma lei dos senos aplicada aqui nos vetores. Vamos lá, o que é que diz o Teorema de Lame? A razão entre o módulo do vetor sobre o seno do ângulo oposto é constante. Ou seja, P sobre... outra coisa. 37 mais 53 é 90, tá? Como a gente sabe que isso aqui tudo é 180, então para 180, já que a soma esses dois dá 90, então falta 90, né? Então aqui forma 90 graus. Então, pelo Teorema de Lame, temos peso sobre o seno do ângulo oposto, que é 90, é igual a, vamos lá, vamos começar por T1. T1 sobre seno do ângulo oposto. E que é o ângulo oposto? Bom, eu sei que aqui tem 90, assim como aqui, né? Então, o ângulo oposto aqui
é 90 mais 53. E mesmo vale para T2. O teorema de Lambda nada mais é, né, do que uma lei dos senos aí aplicado. Ó, vai ser 90 mais 37. O ângulo oposto a T2, ó, o vetor. Tá vendo? Então, seno de... E por que eu não estou somando? Vou explicar o porquê já agorinha. Vamos lembrar aí que... seno de 90 mais θ é igual a cosseno de θ. Tem várias formas de você verificar isso, pelo ciclo trigonométrico e expandindo a soma aqui, tá? Vai ficar seno de 90, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de 90. Enfim, você vai ver que vai dar cosseno de θ. Ou seja, isso aqui é cosseno de 53, isso aqui é cosseno de 37. Aqui é 1. Então, vai ficar... Vamos resolver primeiro essa equação. Então, vou ter que T1 é peso, tá? Isso aqui vai dar 1, então vou ignorar. É peso seno de 90 mais 53, que é igual a 400 vezes cosseno de 53. Cosseno de 53, tá? 0,6. Então, é 400 vezes 0,6. Então, a primeira tração aí, T1, vale... Espera aí, eu tinha deixado anotado aqui. R$240. E T2? Bom, para T2 eu vou igualar, já que todos são iguais, né? Eu vou igualar ele com esse aqui. Então a gente vai ter T2 igual a... Bom, é peso seno de 90 mais 37, que é igual a 400. Bom, cosseno de 37, né? É 0,8. Então, T2 320. Então, muito mais prático, né, do que sair decompondo, igualando. É só lembrar aí que em questão de equilíbrio tem esse jeitinho aí bem mais prático de se resolver, tá? 3 blocos estão suspensos por polias ideais, como mostra a figura. Se o peso W2 vale 400 newtons, quanto deve ser os pesos W1 e W3 para o sistema permanecer em equilíbrio, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou desenhar em cima da figura de novo. Então aqui, tá? Eu não vou fazer decomposição. Eu vou fazer como eu fiz na questão anterior. Beleza? No caso, vamos lá. Vou repetir aqui o procedimento se você ainda não assistiu a questão anterior. Olha o seguinte. Vou analisar esse sistema aqui, beleza? Em função desse ponto. No caso, por se tratar de equilíbrio, vamos lá, vamos colocar as forças aqui. Bom, a tração nesse fio, como está tudo em equilíbrio, a tração nesse fio vai ser igual ao peso W3, tá? Se a gente analisar aqui o bloco, a gente vai ver que a tração é igual ao peso, tá?
E como a tração é constante ao longo do fio, então eu já posso botar aqui o peso W3. O mesmo acontece aqui. Já vou colocar o peso, a força W1, que é o peso desse bloco. E aqui, da mesma forma, é o peso W2, beleza? Aí o que vai acontecer? Como está em equilíbrio, a soma vetorial das forças vai dar um vetor nulo. Ou seja, elas formam um polígono fechado. E daí eu posso usar o teorema de Lame, que tem em aula e também tem no PDF, beleza? Isso tem sendo explicado no PDF também. Bom, seguinte. Eu vou precisar das forças opostas. Quer dizer, dos ângulos. Eu tenho o peso W2. Tenho W3 aqui. W1. Aí vamos lá. 53 mais 37 é 90. Então esse ângulo aqui, eu vou precisar desses ângulos opostos. Aqui é 90. Vê. Se aqui é 37. Aqui é 53. 90. Então, ó. Aqui é 53. E da mesma forma aqui vai ser 37. Bom, 90 aqui e 90 aqui, beleza? Então, pelo teorema de Lame, eu tenho que W2 sobre seno de 90 é igual W1 sobre o seno do ângulo oposto, no caso 90 mais 53, que é igual a W3 sobre o seno de o ângulo oposto, 37 mais 90, seno de 90 mais 37. Por que eu escrevi assim? Vamos lembrar do seguinte, que seno, tá, de 90 mais θ é igual a cosseno de θ. Isso aí você pode tirar pelo círculo trigonométrico ou expandir a soma. Seno de 90 cosseno de θ mais seno de θ cosseno de 90, você vai ver que vai sobrar cosseno de θ. Então, isso aqui é 1. Isso aqui é cosseno de 53, tá? Ó. Cosseno de 53, que é 0,6. E isso aqui é cosseno de 37, que é 0,8. Tranquilo? Então vamos lá. Então, igualando esses dois, eu tenho que W1 é igual a W2 vezes 0,6. Bom, W2 ele fala que é 400 vezes 0,6. Então, W1 é 240. O peso, né? Esse peso aqui. Fazendo isso pro outro, W3, igualando, né? Esse com esse. W3 é igual a W2 vezes 0,8, que é 400 vezes 0,8,
Então, W3... 320 newtons, beleza? Os mesmos resultados, né, da questão anterior. Enfim, bem mais prático, menos trabalho e até mais inteligente de resolver dessa forma do que decompor, tá, em componentes verticais e horizontais, igualar e resolver. Vai dar muito trabalho, tá? Aqui é mais simples, por isso é bom conhecer todas as propriedades, beleza? De cada assunto, que aí pode ser uma mão na roda em certas situações. Encontre a tensão em cada corda na figura abaixo se o peso do corpo suspenso vale W, tá? Seguinte, mais uma questão de equilíbrio estático. Vamos ver a melhor forma aqui para ser resolvida. Olha só. Primeiro, né, eu tô pensando em usar o teorema de Lama de novo. Para isso, a gente precisa determinar os ângulos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu traçar aqui uma horizontal para ajudar. Aí é o seguinte. Ele diz que o peso é W, já que está em equilíbrio, né? Então, aqui também é W. Vamos chamar aqui de T1. E a força aqui nesse outro fio de T2. T2, beleza? Vamos lá. Aqui ele deu 30 e 45. Para 180, né? No caso, eu tô olhando aqui esse triângulo. Então, aqui vale... Bom, 30 mais 45 dá 65, né? Para 180, 105. Pera aí. Não, na verdade dá 75. E para 180, 105. Então, 105 que é 90 mais 15. Eu vou deixar dessa forma porque eu vou usar isso aqui. Cosseno... Eita. Porque daqui a pouco eu vou usar isso aqui, ó. Seno de 90 mais θ é igual a cosseno de θ. Tá? Então eu vou deixar assim. Bom, vamos determinar os outros ângulos. Agora vira mais um problema aqui de geometria para determinar esses ângulos. Olha só. Bom, por essa esquema transversal, né, retas paralelas, então aqui é 30 e aqui vai ser esse ângulo, 45. Bom, aqui é 90, aqui é 90. Beleza. Então, vamos lá, equilíbrio. Vamos usar teorema de Lame, beleza? Mais uma vez. Bom, T1 sobre seno de 90 mais 30 é igual a T2 sobre seno de 45 mais 90 mais 45 que é igual também ao peso W, que a gente vai ter que deixar em função dele, sobre seno de 90 mais 15. Aí é o seguinte, por essa propriedade aqui, né, por essa equação, que seno de 90
mais θ é igual a cosseno de θ, isso aqui você pode tirar pela soma ou pelo ciclo trigonométrico, pode verificar isso. No caso, só expandir essa soma, tá? Seno de 90 cosseno de θ, mais seno de θ cosseno de 90. Você vai ver que vai dar igual a cosseno de θ. Ou pelo ciclo trigonométrico. Beleza. Então, isso aqui vai dar cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E isso aqui vai dar cosseno de 15. Não sabemos ainda. Vamos determinar quanto é que é esse cosseno de 15. Ó, cosseno de 15. Vou desenvolver aqui. Concorda que cosseno de 15 é a mesma coisa que eu posso fazer duas formas. Cosseno de 30 sobre 2, fazer arco com metade, ou então fazer cosseno de 45 menos 30. Bom, fazendo essa soma vai ficar cosseno 45, cosseno 30, mais seno 45, seno 30. Beleza? Vamos lá. Cosseno 45, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 meio mais raiz de 2 sobre 2 vezes seno de 30. Eita, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, desculpa. E seno de 30 aqui é 1 meio. Então isso vai dar... Bom, vai dar a base vai ser a mesma, né? 4. Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. Tá aí. Quanto é que vale o cosseno de 15? Então, T1. Ah, peraí. Também é bom a gente saber fazer o inverso, né? Porque vai precisar. Então, peraí, deixa eu fazer o inverso de cosseno de 15. A gente vai ter que racionalizar. Então, deixa eu já deixar pronto aqui. 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. Vamos multiplicar pelo conjugado. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então, vê, em cima fica 4 vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre... Bom, aqui vai ficar 6 menos 2, que é 4, né? Então, no final das contas vai dar raiz de 6 mais raiz de 2. Isso aqui vai ser importante. No caso, o inverso do cosseno de 15. Bom, T1 é igual a W vezes, quer dizer, W sobre cosseno 15 vezes cosseno 30. Ou seja, bom, o inverso aí do cosseno 15, a gente viu que é raiz de 6 mais raiz de 2. Lembra aí, né? Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. E cosseno 30, raiz de 3 sobre 2. Eu vou deixar a resposta assim, tá? Vai ficar W mesmo vezes raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2. Vou deixar do jeito que está aqui, tá? Agora, o outro. Deixa eu ver aqui embaixo. O outro, que é T2, da mesma forma. E igualando os dois aqui,
vai ficar W. Cosseno 15. Cosseno 45. Tá, é a mesma coisa, sendo que ao invés do cosseno de 30, a gente vai usar o cosseno de 45. Então, W, raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 6 mais raiz de 2, né? Esqueci da unidade, Newton. Tranquilo? Então, esse deu um pouco mais de trabalho, porque a gente teve que fazer um pouco mais de conta e teve que verificar quem é o cosseno de 15, tá? Mas, enfim, assim, teve um pouco de trabalho matemático, mas o raciocínio, o conceito foi o mesmo dos outros.